positivo e positiva, estamos aqui em mais um Backstage, hoje com uma pessoa que é especial, tem se tornado amigo, conheci há pouco tempo, apesar de acompanhar há muito mais tempo nas redes sociais, acompanhar todo o posicionamento dele, e é uma pessoa que eu acredito que vai somar muito no conhecimento, porque vai trazer uma perspectiva um pouco mais profunda em alguns aspectos, e a gente vai provocar algumas ideias aí que são tabus do mercado. E, lógico, além da história de vida aí, uma pessoa sensacional para a gente aprender junto. Estou aqui com o Gil Pina. Pô, Obrigado pelo convite, meu amigo. prazerzaço, cara, tá aqui. Tô bem feliz de estar aqui. Cara, o teu perfil, ele é um perfil que me confrontou muito no começo, quando eu comecei a te seguir. Porque você veio do universo publicitário, né? Uhum. E você mergulhou no digital de uma maneira absurda, né? Sim, cara, é muito engraçado, assim, né? Porque eu tô aqui hoje fazendo podcast com você e apesar dessa percepção que as pessoas têm, assim, sei lá, acho que esse é o meu terceiro podcast, sabe, assim, falando sobre o assunto. Eu sou uma pessoa muito nova dentro do mercado, né? Sou uma pessoa que eu mergulhei muito dentro desse universo durante a pandemia, como muitas pessoas fizeram. Mas eu venho de 20 anos, mais de 20 anos de carreira como publicitário. E conheço o mercado publicitário, já frequentei muitos ambientes de networking do mundo publicitário tradicional. E agora me vejo entrando dentro do mundo do marketing digital, né? Dentro desse universo, assim. E para mim é tudo muito novo, assim, e muito divertido, assim, porque eu estou conhecendo pessoas cada vez mais interessantes, cada vez mais legais como você, cara. Animal, animal. Cara, eu tenho uma certa experiência também no mercado publicitário, né? Apesar de que o meu lado foi mais a parte da produção Aham, do que a parte aham, criativa no geral, né? A da uhum, agência. aham, E, e recentemente estive até com o Ramon, né? aham, E saiu semana passada o episódio com ele lá na Influent Summit, né? E a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Porque existe uma dificuldade muito grande do mercado publicitário de fato entrar no digital, né? uhum, E é muito louco isso, porque os profissionais, não é só pelo mercado em si, é pelo corpo de profissionais, né? uhum, E é muito louco ver uma transição de um profissional que já tem uma bagagem de 20 anos como a sua, uhum. né? E ir pro digital de uma maneira, cara, foi muito suave isso, não foi um negócio que eu não vi você apanhando, Aham, eu vi você se descobrindo, uhum, ou melhor, se redescobrindo, né? Porque aham. você tem uma bagagem, você só introduziu ela numa nova roupagem ali, cara, e dominou, né? Mas acho que o fato de você não ter visto eu apanhar não significa que eu não tenha apanhado, assim, É. porque eu apanhei bem, assim, cara. Até hoje eu apanho bem, porque é engraçado, assim, existia, e eu nem sei se existe mais, mas existia muito um preconceito, porque quando o digital surgiu dentro das agências de publicidade, você ser um criativo de digital era como se você fosse um estagiário da agência, assim, sabe? Tipo, tinha muito preconceito. Então, eu estava lá criando filme, spot de rádio, as campanhas desconstruídas e tal, tal, tal. E aí chegava para você lá, e eu vou usar termos publicitários aqui, Aham. apesar deles serem em inglês, eu vou usar esses termos aqui porque eu acho que a gente está dentro desse universo. Então, quando chegava um job para você, você falava assim, puta, que legal, tem um roteiro de filme aqui pra escrever, pra criar, tem uma ideia, uma campanha, uma big idea aqui. E aí lá tinha assim, fazer um desdobramento de digital. E você já chamava o, tipo assim, o redator júnior, o assistente júnior, não sei o quê, ó, já vai pensando nisso aqui, porque você não queria fazer aquilo, você não queria ter relação com o digital que parecia uma coisa menor. E o apanhar, acho que vem daí, assim. Quando eu vim para o universo do digital e comecei a estudar digital, e eu aprendo até hoje, eu vim com uma cabeça muito do offline, que eu detectei ali quando eu estava estudando eh, o, o, o Rocha. Não, O cara esquece, o cara é, esquece o nome do principal. é, Quando eu estava estudando bastante, eu, eu percebi que todo o marketing que o Érico estava introduzindo para,
para o mercado, como um dos precursores dessa história do boom do marketing digital, tudo aquilo que ele estava trazendo, eu percebi que aquilo era o marketing de sempre, cara. E que as agências passaram por aquele processo, porque as marcas tinham seus departamentos de marketing, porque precisavam vender e tal, e entrou-se dentro desse universo as agências trazendo um fator determinante para o jogo, que era a criatividade. Então, as agências passaram a viver de criatividade, transformar aquela simples venda em algo que repercutisse, né? Porque a criatividade é meio que isso, né? Pegar o seu investimento para falar e ampliar a sua voz. E eu percebi que já todo mundo vai entender desse marketing, porque está todo mundo estudando isso, e vai evoluir para o momento da criatividade. Todo mundo vai ter essa necessidade. E eu falei assim, é aqui que eu vou. É sobre isso que eu vou falar. Mas dentro de um universo em que eu não conhecia muito. E eu comecei a atender clientes, porque eu estava me especializando ali em marketing digital, comecei a atender clientes assim, e tive a inocente percepção de que, putz, legal, eu vou pegar um companheiro meu que eu tenho, que é um mídia de agência, e ele vai me ajudar aqui com a comunicação, com a divulgação do trabalho deste meu cliente. E, cara, os mídias patinavam e eu não entendia por quê. E eu fui falar tava até falando com o Sobral esses dias, falando assim, Sobral, eu achava que era assim, mas o tráfego é o mídia, cara. E quando o Sobral cria uma profissão nova, que ele até brinca que assim, cara, eu só mudei o nome. Não, não é. Existe uma inteligência por trás dentro do marketing digital. Então, assim, eu patinei muito porque no começo eu falei assim, é simples, tá aí, vai passar por isso, vai chegar nesse lugar. E depois eu descobri que não era tão simples assim. E o fato de ter estudado e ter me aprimorado fez com que eu passasse essa percepção de que, cara, eu consegui unir dois mundos, assim. Então, para mim, hoje em dia, eu me sinto muito confortável dentro dessa história, né? Continuo apanhando, mas me sinto confortável, porque eu sou um dos poucos publicitários, né? Principalmente quando você fala de criativos, que teve uma história dentro da publicidade e que hoje já tem uma história dentro do marketing digital. Eu consegui fazer essa passagem. E aí, assim, eu por muito tempo fiquei ali crescendo organicamente, e a chegada do Reels no Instagram despontou muito algo que eu estava batendo na tecla, né? Que era a criatividade. O Reels trouxe para o TikTok, né? Na verdade, o TikTok trouxe a TikTokização, trouxe para a necessidade criativa. E foi aí que eu nadei de braçada, assim. Porque eu estava falando disso já antes, quando surgiu essa necessidade, e ela é cada vez mais latente, porque é assim. E a evolução... Inclusive até na atualização do Instagram agora, né? Com a necessidade de valorizar mais o conteúdo do criador pequeno, né? E, cara, e você repara nisso, assim, porque você fala assim, existe uma linguagem digital, e aí todo mundo começa a fazer essa linguagem. Introduz-se uma linguagem e todo mundo começa a fazer. E você fala assim, como é que eu agora desponto disso para um outro lugar? E esse processo criativo precisa ser contínuo. Porque essa foi a evolução da publicidade. A publicidade fez isso. Surgiu o marketing, aí surgem os processos criativos para ampliar a sua voz. E a publicidade deixou de ganhar dinheiro com criatividade. A agência de publicidade deixou de ganhar dinheiro com criatividade para ganhar dinheiro com algo que a gente também já começa a ver este movimento novo, que agora sim é o movimento do tráfego, ou seja, da mídia, como um fator muito decisivo. Você ter uma inteligência de tráfego, uma inteligência de mídia por trás do seu negócio, vai ampliar muito. Você vê no Meta Verify agora que ele traz isso bem, bem específico, assim. Então isso também vai fazer muita diferença, porque no final do dia é o dinheiro, né, cara? No final do dia... porque tudo tem que ser metrificado, né? E a história do marketing, publicidade, passa por isso que você fala, né? Naturalmente, e aí, enfim, a gente vê, não existe mais a era de ouro da publicidade, né?
a era do Washington Oliveto, por exemplo. Total. Em que a criatividade era o fator decisivo, não é? E aí hoje a gente vê essa realidade no digital, né? E cada vez mais a gente vai perceber que, apesar de que eu acho que tempos diferentes, né? Porque agora a gente tem uma metrificação muito mais precisa, né? Porque a gente tem dado de fato, a gente não vai perder talvez esse fator, né? Da metrificação, né? Da você ser preditivo de fato, né? Com a mídia. Mas a criatividade vai ser uma necessidade latente aí a longo prazo para quem quer de fato construir marca e se destacar. Cara, você tocou num assunto que para mim é crucial, assim, porque as pessoas confundem muito branding e marketing, né? O branding é uma ação imediata, especificamente para a venda, e o marketing é uma ação imediata especificamente para a venda, e o branding é a sua construção de marca. E aí eu entro num detalhe que eu sei que você é um cara que domina dados. Por mais que... isso que eu acho muito louco da criatividade, assim. Às vezes as pessoas falam pra mim assim, como que você orça seus trabalhos? Você trabalha com metrificação de resultado? Não, porque você nunca vai conseguir metrificar o potencial criativo que eu estou dando para a sua marca. Você pode metrificar assim, vamos fazer uma campanha de marketing aqui e soltar isso e ver quanto que isso vende, isso dá para metrificar. Agora, o fato de eu estar sendo criativo, até mesmo nesta ação de marketing, você não consegue metrificar do quanto isso está te trazendo de value para sua marca, de quanto isso está valorizando o seu negócio, o seu produto, Então, essa construção criativa que você faz, porque eu trabalho muito com definindo posicionamento, criando conceito, identidade visual. E isso você não consegue medir. Você não consegue medir o quanto as pessoas... Até existem... né? Na época, o top of mind, quanto você tem de awareness, isso você consegue chegar perto. Mas você não consegue medir do quanto as pessoas em casa olham para sua marca e amam ou odeiam a sua marca. Até porque entre o amam e odeiam... Existe uma escala muito... uma escala muito grande. A gente mal conseguiu quantificar, ou melhor, parametrizar os sentimentos da alma. Imagina a relação dessas almas, dessas vidas, né, em relação à sua marca. Total. Mas é isso, eu acho que essa é uma dificuldade. Você trouxe um ponto interessante, porque o que você traz para o digital é uma necessidade que o digital tem desde quando nasceu, né? Que é uma profissionalização de fato, né? Existem alguns movimentos no digital, até que eu participei de alguns, para profissionalizar os youtubers, né, os creators no geral, que é não só uma boa produção, né, entendendo câmera, luz, áudio, direção de fotografia, enfim, roteiro, né, mas existe também essa questão do olhar amplo, né, porque você veio do mercado e você traz agora uma nova perspectiva para o digital, né. Alguns já falam sobre isso, né, de maneira ainda não tão ampla, né? Alguns são muito focados. Você pega ali o Cuenca falando do Primal Branding, né? Que é sensacional. Mas existe de fato uma necessidade de qualificação também dos profissionais do digital, né? Apesar deles serem dinâmicos, né? Porque tem que resolver tudo, fazer tudo, enfim. Mas existe uma dor latente que tá ficando chato essa história de só viralizar. Porque é só viralização, né? As pessoas, eu acho que tem tem uma compreensão errada sobre o que é viralização, né? E o porquê da viralização. Porque hoje é muito mais fácil você viralizar por conta de algumas métricas, alguns métodos que criam caminhos aí, que dá uma probabilidade maior da viralização. Mas e aí? Viralizou. O que você vai fazer? Cara, é engraçado que dentro do meu... Essa é a frase que eu termino o meu curso de Reels. O Pimpa Meu Reels é um curso que eu dou de Reels. E ele nasceu quando eu estourei com os Reels. E eu fiquei muito, muito conhecido como, o Gil é o cara do Reels, o Gil é o cara do Reels, E eu não queria isso de jeito nenhum. Porque saber fazer Reels é só uma técnica, só que o que eu faço é marca, é branding. O que eu faço é contar história. Então, o meu lado criativo é para tudo. O meu lado criativo é para você fazer um stories, é para você fazer um carrossel, é para você fazer... Tanto que eu tenho uma cliente minha que a nossa... vamos fazer ia ter uma semana de vela em Ilhabela.
E a Semana de Vela, ela tem um momento que ela reúne os veleiros todos, eles fazem um desfile perto da orla da praia, em que do pier as pessoas conseguem ver os veleiros. Então, antes da largada, tem um desfile. E essa minha cliente, ela tem uma marca de roupa na Ilhabela, em São Paulo, tem loja em Ilhabela, em São Paulo, e ela falou, quero aproveitar este momento para fazer uma divulgação da minha marca. E se a gente fizesse um post parabenizando a Semana de Vela e tal? E eu falei, caramba, vamos fazer o seguinte, em vez de investir em tráfego pago aí, a gente vai adesivar a vela de um veleiro, vamos alugar um veleiro, vamos adesivar a vela de um veleiro e vamos fazer o primeiro desfile oceânico durante a largada da Semana de Vela. Então, enquanto as pessoas estiverem vendo os barcos, que chama desfile dos barcos, a gente vai fazer um desfile dentro do desfile. E foi o que a gente fez. E aí a gente documentou isso e isso virou o conteúdo dela. Então, ela gastou o dinheiro nisso. É isso. E isso traz uma repercussão, isso traz uma percepção de qualidade. Porque um post, legal, pode até ter uma viralização e qualquer coisa assim. Mas qual que é a percepção disso, né? Então, essa é a frase que eu termino o meu curso de Reels, que é viralizei. E agora? E é por isso que o meu produto hoje, que eu invisto mais o meu tempo, que eu me dedico mais, é a minha mentoria, que chama Pimpa Business, porque eu quero trabalhar a sua marca como um todo. Eu não quero só que você viralize um conteúdo. É isso. O viral é bom? É bom, porque viralizar significa dinheiro. Eu consegui uma mídia de graça. Eu consegui aparecer para mais pessoas. E isso é dinheiro. Isso, imagina, né? Uma marca... Custaria? Quanto custaria? Eu brinco muito. Eu tenho até um conteúdo meu que eu falo isso, né? Assim, o futebol é uma piada, óbvio, com todas as licenças poéticas possíveis. Mas é assim, quanto que o futebol árabe investiu trazendo jogadores e qual é a média de público no estádio do futebol árabe? Eu consigo aquela média de público do ano com um Reels. Tipo, eu consigo ter uma visualização maior e eu gastei R$0 e os caras gastaram bilhões. Apesar, né, de que... Apesar de ter N fatores aí. Exato, é claro que essa é uma analogia. É uma analogia, é uma baita brincadeira, mas viralizar significa dinheiro. Agora, tem tudo isso que falam, assim, você viralizar errado é um tiro no pé, você correr atrás de um viral e não cuidar da sua marca. Tem muita gente que viraliza e não ganha seguidor. Porque não está construído o negócio, né? Eu atraio as pessoas para o meu perfil e o meu perfil não está construído. Tanto que é muito engraçado, assim, quando eu viralizo, sempre que eu viralizo, quando eu vou olhar as minhas métricas, as curtidas, elas não são únicas, assim. Então, por exemplo, eu viralizei um conteúdo, não aparece para mim só as curtidas daquele conteúdo. Fica aparecendo curtidas de vários conteúdos. Porque a pessoa veio atraída pelo viral e chegou lá, ela se tornou fã da minha marca porque ela falou, olha quanta coisa legal que tem aqui. É isso. Essa é uma construção muito importante, seja para você um creator, seja para você uma marca. Mas aí tem dois tabus, né? Você falou, viralizou é dinheiro. Pensando de maneira... criando uma analogia a quanto você precisaria investir para alcançar aquela quantidade de visualização. Mas, necessariamente, não é dinheiro na prática. Viralizou. Estou faturando? Se você não tem toda uma construção, né, não só de marca, mas estratégia de conversão, de funis e tudo mais, você vai ter uma renca de pessoas passando no seu perfil e você não vai ter nenhuma conversão. Perfeito. Né? Essa é a construção seguinte, né? É que, assim, você também pode ter esta mesma é o que eu quero dizer, assim, é dinheiro direto, porque dentro desse raciocínio, você também pode investir essa grana em tráfego pago, atrair as pessoas e não vender. Porque você não está com isso construído. Então você tem que ter as duas coisas, né? E as demais ali construindo, né? Porque ter marca é importante, né? Sim. Esse fator que você acabou de falar você investiu em tráfego pago, trouxe, mas a pessoa não foi convencida porque, né, percebeu que não tem valor nenhum ali que vai agregar na vida dela, né? Então não vai converter nada. Nem seguidor, muito menos lá na frente uma compra de um produto ou infoproduto.
Mas é isso, esses tabus, né, da viralização são interessantes porque eu vou trazer um outro aqui em específico. Necessariamente viralizar, as pessoas acreditam que é só quando dá milhões de visualizações, né? Uhum. Mas você trouxe um termo técnico aqui até para o pessoal entender, né? Awareness, né? É a consciência do público, né? Dos usuários no geral em relação à sua marca. Tem uma empresa que eu estou mentorando agora e eles tinham zero de engajamento. Começou lá, começou a produzir conteúdo e começou a engajar ali, né? Perfil hoje, um trabalho de poucos meses ali, perfil hoje roda 30 mil usuários únicos mês Uhum. no perfil. Só que é feito todo um tráfego pago, ou melhor, está construindo um tráfego pago à parte para poder agora oferecer toda a carteira de produtos deles ali, né? Ah, o ponto é, necessariamente você não ganha dinheiro só quando viraliza. É quando você tem conteúdo de qualidade que constrói o brand, que tem potencial de viralização, mas se não tiver potencial de viralização ou não viralize, se você constrói um engajamento saudável, você consegue atrair. As pessoas acham que só ganha dinheiro quem viraliza, né? Uhum. Você pode ganhar dinheiro tendo 20 mil pessoas passando no seu perfil, Super, cara. 50 mil pessoas passando no seu perfil. Não precisa Super. passar 1 milhão de pessoas no seu perfil através de um Reels, né? Cara, tá cheio de expert fazendo isso. Tá cheio de expert que faz isso com um baixo número de seguidores e tá cheio de expert fazendo isso com alto número de seguidores. Então, por exemplo, tem expert que mudou a comunicação total e não faz mais conteúdo viral. Já atingiu um número de seguidores o Aham. suficiente e agora só fica filtrando qualidade do seguidor. É isso. Porque o número de seguidor, quero dizer isso assim, para as pessoas não se acomodarem com o número de seguidor, com as vendas que você está tendo, não se acomode. É legal ter um número de seguidor maior, inclusive como branding. Então, assim, se você amplia o seu. Tem que tomar cuidado com isso que eu vou falar, porque. Porque tem variáveis. Tem variável. Não, e as pessoas podem, tipo, falar, então, beleza, vou comprar seguidor para passar a imagem de uma marca. Também tem isso. Porque, assim, o próprio algoritmo, o próprio Instagram, ele olha para sua marca como mais relevante por você ter um número maior de seguidores. Tanto que se eu faço um comentário no seu perfil, vai aparecer como destaque, como mais relevante para você por causa do tamanho da minha conta. Aham. Então, o próprio algoritmo já olha assim. E as pessoas também, instintivamente, olham assim. Eu entro num perfil de alguém e, instintivamente, eu bato o olho no número de seguidores e falo assim, esta pessoa é mais relevante. Então, eu tenho uma primeira percepção parecida com a do algoritmo, né? Aham. Essa pessoa é mais relevante pro mundo, porque tem mais gente seguindo ela. Aham. Aí eu olho para um outro perfil e falo assim, nossa, que legal esse perfil. Só que só tem 1000 pessoas seguindo essa pessoa. E eu falo assim, alguma coisa de errada tem aqui. Instintivamente. Depois eu começo um processo de... Agora, se essa pessoa construiu uma base sólida de 1000 seguidores, essa pessoa ela é transformadora. E eu vou te dar um exemplo bem prático, né? Antes de começar aqui, a gente estava falando sobre a minha esposa, né? Que foi a culpada de eu ter entrado dentro do universo do marketing digital, apesar de ela não falar sobre o assunto. Minha esposa é astróloga. Aham. A Isa, ela começou começou o processo de criação de conteúdo no momento das blogueiras. Então, ela começou neste momento... Nossa, lá atrás. Lá atrás. Começou nesse momento... 2000 e... Nossa, lá atrás, então. Lá atrás. Ela começou, quando ela começou, quando eu conheci a Isa, ela falava, tira uma foto minha aqui. E eu falava, não, cara, que vergonha. Não, pelo amor de Deus, olha, todo mundo tá olhando e tal. E depois a gente passou a fazer várias fotos juntos. Mas naquele começo, ela fez uma coisa que era assim, ganhar seguidores. Então ela postava, a galera gostava, ela falava do que a galera queria, ela trazia... E aí, a Isa chegou em 400 mil seguidores. E deve fazer, cara, te juro, deve fazer, sei lá, uns 2 anos ou mais que a Isa estacionou nesse número. Porque ela não se importa mais com novos seguidores. Ela não liga mais para isso. Ela adquiriu uma paz espiritual e ela trabalha com a base fiel dela. Então, dentro do produto dela,
ela tem, sei lá, 10 mil assinantes, são 10 mil pessoas que ficam ali trocando dentro da base dela. Ela só faz conteúdo para a comunidade dela. Então, quem tá ali seguindo ela, se você chega novo no perfil dela, você quase não entende. Aham. Ela trabalha em fidelizar a base dela. Porque, pensa bem, você não precisa mais do que 400 mil pessoas comprando de você e trocando Não. com você, né? Aham. Você não precisa de uma comunidade maior do que essa. E a Isa tinha 400 mil quando eu tinha 68. Aham. A Isa continua tendo 408, 410, uma coisa assim. E eu tô indo para 230 mil. Por quê? Porque o meu foco é ampliar a voz e o dela é trabalhar para a comunidade dela. Porque ela fez o que eu tô fazendo, ela fez lá atrás. Aham. Então ela cresceu. E é isso. Então ela foca hoje em dia o conteúdo dela dentro da base dela. E uma pessoa que tem 1.000 seguidores, se ela foca para vender para 1.000 pessoas, essa pessoa está fazendo um trabalho excelente. Total. Assim como uma pessoa de 10 milhões de seguidores, se ela focar para vender para 10 milhões de seguidores, ela está fazendo um trabalho excelente. Total. Agora, o que não pode é você ter muitos seguidores e poucas vendas. É. E vai da estratégia, né? Tem pessoas que também nem trabalham perfil e fazem venda. Super. Tem pessoas, Super. eu conheci já pessoas que nem trabalham conteúdo, na realidade, Sim. né? Só faz o tráfego Sim. pago ali do seu infoproduto e vende. Sim. Cara, Então, você já não comprou coisa que te apareceu ali que eu nem no sabia meio que era pessoa. Exatamente, É. cara. Esses dias eu comprei uma pulseira pra Isa que apareceu pra mim, direto aparece tênis pra mim, Aham. pra eu comprar, assim, e é um tráfego do tênis. Aham. É assim, é o tênis. Tem um Ah. videozinho estilizado, mas Ah. você compra especificamente pelo produto. Pelo produto. É isso. Né? É isso. Eu até vi ontem um conteúdo... eu não lembro de quem que era, cara, mas era um conteúdo que era assim, o melhor marketing que você pode fazer é o seu próprio produto. Que o cara, ele tava na Europa, acho, alguma coisa assim, e as pessoas estavam vendendo aquele negócio que joga pra cima, assim, que Aham. ilumina aquele... Aham. E ele falou, passei lá, vi aquilo, o cara não precisou fazer pitching nenhum pra mim, eu passei, vi aquilo e comprei aquilo. Aham. Porque o produto era o melhor marketing que tem. É. Só que é isso também, né, cara? Esse é um produto que chama atenção pelo produto. Ele é um produto inovador, né? Aham. E aí, como que eu te vendo pasta de dente? Se eu Como não você te- se diferencia? Porque você já conhece como que é pasta de dente, É. você não sei o que, a pasta de dente não tem essa pirotecnia de você É. jogar ela pra cima e tal. Seu Preciso te- produto é isso. Seu produto não é único, inovador, é algo disruptivo, você vai ter que se diferenciar, né? É isso aí. Então, assim, É às vezes a diferenciação. pessoa que ela já vende dentro dessa história, ela tem um produto muito bom, que ela não precisa construir muita coisa em volta do produto. Ela tem um bom pitching de vendas, ou ela tem um bom produto que ela anuncia no tráfego pago, ela automaticamente vende. Aham. Mas assim também existem várias outras, talvez muito mais pessoas que fazem tráfego pago dos seus produtos e não vendem. Aham. Então, talvez a alternativa para isso é como que eu faço conteúdo, que eu fidelizo as pessoas, que eu trago isso de forma mais criativa, que eu impacto as pessoas. De fato, existem inúmeras variáveis, né? Cara, muito bom. A ideia do podcast em si, a gente acaba dividindo por partes, porque a gente vai dividir esse podcast para facilitar a galera, né? Legal. A gente percebe já que com o consumo de podcast as pessoas não estão 1h30 mais escutando, né? Igual na pandemia. A não ser que seja choque de cultura, aí você vai, né? E aí, é algo interessante também, que eu até falo, pessoal, algumas pessoas que me conhecem hoje falam assim, você é o cara do podcast, né? Legal. Eu não sou o cara do podcast, eu sei fazer podcast, né? Mas- E podcast é parte do ecossistema ali estratégico de posicionamento, né? E, bom, a ideia é a gente abordar temas aqui, né? Cara, conteúdo, assim, no geral. Porque a gente falou um pouco de algoritmo, brand, né? E apesar de a gente poderia se aprofundar, né? Tem bastante riqueza nessa conversa. As pessoas ainda têm muita confusão realmente do que é marketing, publicidade e branding, de fato. Mas eu acho que a gente sintetizou bem aqui, né? Mostrando para as pessoas que marketing, no geral, e publicidade é mais pontual e branding é mais a longo prazo. Isso já está um pouco mais claro, né? A gente entende alguns tabus em relação não só ao algoritmo, mas ao conteúdo, mas vamos para conteúdo, Uhum. de fato.
como que você está vendo hoje essa transição? Porque a gente já não está mais pós-pandemia, né? A gente já está iniciando um novo tempo aí que já passou essa pós-pandemia. Uhum. E a gente já percebe que o algoritmo mudou em vários aspectos e ele hoje busca valorizar o pequeno criador ali de conteúdo. Como que você está vendo esse movimento de conteúdo relacionado a esse tempo hoje, né? Como que o conteúdo está, você analisando vários perfis, mentorando, como que você está enxergando hoje o comportamento do conteúdo no geral, dos diferentes perfis, do algoritmo em relação ao conteúdo? Cara, eu acho que, para mim, o conteúdo, independente do que a Meta fale ou do que. O conteúdo, ele vai sempre falar por si. O que significa isso? Um conteúdo bom, independente se ele é de uma conta pequena ou se ele é de uma conta grande, a única coisa que impede esse conteúdo bom de propagar é a conta estar penalizada ou o conteúdo você postar num momento muito ruim. Por exemplo, nós estamos gravando esse podcast agora acontecendo ainda Crise, a né? crise lá no Rio Grande do Sul. Esse é um momento que o seu melhor conteúdo ele não é tão relevante para a vida das pessoas neste momento, que estão com um outro olhar de humanidade, assim. É. Então, as pessoas às vezes O me perguntam... coração tá lá, né? O coração tá lá. Então, muita gente, por exemplo, meus mentorados e tal, falam pra mim assim, Gil, você acha que eu faço agora? Continuo postando normal? O que eu deveria fazer? Eu falo, ó, você tem que manter as suas postagens normais, cuidado com o seu tom de voz nesse momento, aquilo que você tá postando, mas saiba que talvez o seu alcance, o seu engajamento não seja igual neste momento. Por quê? Porque as pessoas não estão tão receptivas para o que você está postando nesse momento, né? E para mim é muito assim, você que é um criador de conteúdo, antes de ser criador de conteúdo, fala para você que é criador de conteúdo, antes de ser criador de conteúdo, se olhe como um consumidor de conteúdo. Então, eu faço muito esse exercício, assim, né, cara? Antes de eu soltar quando eu tô na dúvida, assim, do que tipo, aí eu começo a parar e reparar, assim, como é que eu tô consumindo? Como é que eu tô consumindo? Então, eu passei por 2 fases, né, da questão do Rio Grande do Sul. Eu passei como consumidor de conteúdo. Então, como consumidor de conteúdo, eu tive um momento em que eu não queria ver nada que não fosse sobre o Rio Grande do Sul. Então, tipo assim, se eu tava ali vendo as notícias e que estavam falando e salvando o cachorrinho, salvando o cavalo e as coisas, e como que doa, e como que faz, como que você ajuda, o Pedro Scooby e tal, tal, tal. Aí entrava pra mim um conteúdo de alguém ensinando alguma coisa X, eu passava batido. Então eu tive esse primeiro momento. Nesse primeiro momento, eu falei, cara, eu não vou fazer conteúdo ensinando as pessoas nada. Eu vou fazer conteúdo, talvez, que possa inspirar, ou conteúdo que possa trazer conforto, ou conteúdo que, né, trazendo esse assunto. Tanto que eu fiz um conteúdo nesse momento que foi conversando, um recorte de uma conversa que eu tive com o Reinaldinho Moreira, que é vice-prefeito de São Sebastião, que enfrentou uma situação parecida com essa lá em São Sebastião, na Costa Sul, quando também teve deslizamento, foi uma catástrofe lá e tal, e eu conversei com ele, falando, cara, como que a gente, nesse momento, como que a gente pode, o que as pessoas estão deixando passar nesse momento? E ele trouxe coisas muito legais, como assim, cara, puta, você pode doar especificamente para questões que você conhece. Então, assim, por exemplo, lá agora, parem de doar roupa. Já deu de roupa. Então ele fala assim, você que tem um caso de parente que precisa de insulina, por exemplo, você começa a doar para as ONGs que vão precisar disso. Você que tem um parente PCD, você que tem um caso. Então você começa a doar específico para as ONGs disso, para as instituições disso, porque elas estão procurando essas pessoas que estão ficando sem... E isso é uma forma muito legal. Então foi uma forma de fazer conteúdo, usando a criatividade, de estar presente neste momento de forma efetiva. De fato.
Agora, aí depois eu tive um outro momento que foi um momento assim, eu não estou conseguindo lidar mais com tantos posts do Rio Grande do Sul. Então eu passei por um momento também que eu precisava desopilar. Aham, E eu comecei a consumir conteúdo mais de humor. aham, Então, a pessoa que continuou fazendo conteúdo de humor, nesse momento ela me pegou. aham. Porque, cara, no meio de tanto conteúdo, de morte, de tragédia, não sei o quê, eu parava, deixa eu rir um pouco. Ou deixa eu ver um vídeo bonito, ou deixa. Então você continua fazendo conteúdo, mas você se olha como consumidor do conteúdo primeiro. Então, pra mim, isso é uma coisa, assim, se olhar como neste lugar. Mas o conteúdo, ele tá passando pelas fases, como eu te disse, da publicidade. Aham, O conteúdo, ele nasceu simplesmente fala o que você tem. Aí aham, você, aí você usa os hacks, né? As estratégias e tal. Depois, você entra num contexto que é o contexto da produção do conteúdo. Então, hoje a gente já vê muito isso. Eu vejo isso no meu corte ali. Se eu faço um conteúdo que eu simplesmente abro a câmera, falo para a câmera e solto esse post, ele já não engaja mais. Porque aham, eu tô competindo com uma pessoa que ela fala hora perto da câmera, hora longe da câmera, e aí ela faz uma aham, transição, e aí entra. E isso, na competição, a produção que mais te atrai, que mais te aham, impacta, retém mais atenção. O lado criativo, o lado de sair do lugar comum, ele sempre vai ajudar, porém a internet tem uma coisa também peculiar que é os códigos. Então eu também falo isso, assim, por mais que você seja ultra mega criativo, você tem que saber jogar nas 4 linhas. Por que que o meme tem essa cara de meme até hoje, cara? E não perde, E né? não perde. Por Aham. que que quando você quer fazer uma, quando você vai fazer uma frase e tal, alguma coisa assim, você usa aquela linguagem do tweet? É, por que que é, porque são códigos que as pessoas, o olho, o olhar tá habituado, né? Eu tô acostumado a ver isso, eu sei que daqui vai sair. Existe algo, uma expressão dentro dessa história, que é a expectativa boa. Que o jogo da trend, o jogo da música viral, Aham, o jogo da linguagem do tweet, a linguagem do meme, ela não se perde porque dentro das 4 linhas, dentro desse jogo, existe uma expectativa boa das pessoas. No tempo que eu tenho para consumir conteúdo, quando entra algo, é igual você tá na Netflix e toda vez que você tá ali zapeando e tal, você não tem conforto, porque você tá zapeando e você fala assim, aonde eu vou gastar o meu tempo? aham, E muitas vezes você para num filme que você já viu e você pensa, será que eu assisto este filme de novo? Porque esse filme me dá uma expectativa boa, porque eu tive uma experiência boa com isso. aham, Então, quando você olha ali o tweet, você fala, eu já sei que aqui pode ser que venha algo bom. aham, Quando você vê um texto todo desformatado, todo não sei o quê, você fala assim, eu vou arriscar o meu tempo. aham. E o seu cérebro, né? Se no Netflix que você parou para sentar, para encontrar algo é assim, imagina a velocidade do seu cérebro fazendo isso enquanto você está passando o feed rapidamente. Aham, É, então esses códigos, eles são importantes para o conteúdo, independente da evolução que o conteúdo vai ter. aham. É, então, para mim, são Esses dois. esses pontos de evolução do conteúdo, mas você se antenar muito com o que o olhar das pessoas está acostumado e se colocar no lugar Total. do observador, né? Eu gosto de falar muito do subconsciente e consciente coletivo, né? Uhum, Naturalmente, o marketing ele começou a estudar o comportamento humano para poder entender de fato qual era a melhor maneira mais efetiva de produzir uma peça, uma campanha para converter em algo, né? uhum, Converter em venda no fim. E tudo gira em torno de experiência, assim, no geral, né? E você colocou a questão do cérebro, né? O nosso cérebro ele foi feito, ele é na realidade feito para economizar energia. uhum. Eu tô fazendo agora iniciação científica, estudando de fato a parte fisiológica do cérebro para poder Legal. entender como funciona o estímulo através de hormônios em relação às nossas experiências com o mundo, né? Necessariamente com o conteúdo. A iniciação científica é como
o nosso cérebro ele se relaciona com os conteúdos no geral. E conteúdo no geral são informações. Aí é a maneira que você organiza, estrutura, né, e produz aquela informação. E é louco, né? Porque hoje a gente fala de meio segundo a 3 segundos, né? Que é um parâmetro aí que se coloca de tempo que as pessoas ficam de um conteúdo para o outro, né? Possivelmente para poder terem essas decisões que você colocou aí, né? Será que eu vou dedicar tempo a isso ou não? Uhum. Será que eu vou arriscar meu tempo ou Uhum. não? E a todo momento, além do seu consciente estar trabalhando, o seu subconsciente está trabalhando, né? O seu inconsciente está trabalhando a partir de toda uma experiência de vida, né? Que são contextos sociais, dinâmicas relacionais e com o mundo, que vai fazer você tomar aquela decisão. E isso acontece em milissegundos. Sim. E aí você olha a loucura disso, né? Porque cada vez mais a gente parametriza as coisas, né? Coloca dado nisso tudo para poder entender cada vez mais como tudo isso, no fim, faz uma pessoa tomar uma decisão, né? E aí, quando você entende essa dinâmica orgânica, de fato, né? Tirando a parte técnica, né? Da parametrização, do dado, dessa questão neurocientífica, essa ideia de se colocar no lugar é a maneira mais fácil de entender, né? Porque você consumiria esse conteúdo? Você dedicaria tempo a esse Perfeito, conteúdo? Você cara. consome esse conteúdo? Você Perfeito. gosta desse conteúdo? Você está produzindo para você ou está produzindo para o outro, né? E aí você vai colocando essas perguntas básicas, né? E aí você fala, você está sendo muito técnico ou você está sendo humano? Uhum. E aí eu trago aqui até parte da experiência que eu tive ali na Hub Media, né? Em relação aos projetos que a gente produziu. Pessoas gostam de relacionar com pessoas. O Rica, né? Ele fala algo bem interessante na analogia lá, na história que ele conta em relação à comunicação, né? Ser humano, ele gosta de sentar ao redor de uma fogueira e contar história. Uhum. E essa é a grande realidade. A diferença é que daquela fogueira de antigamente, onde não existia tecnologia para poder formatar essas histórias em diferentes veículos, meios e, e linguagens, né? O que mudou hoje o excesso que a gente tem de ferramentas para estruturar tudo isso, né? Mas Uhum. no fim todo mundo quer ter essa sensação de é como se eu estivesse numa fogueira, escutando um bom conteúdo de alguém que está ali do outro lado, né? Uhum. E aí você olha e você fala, é, a grande dica dessa história toda de conteúdo é se você colocasse esse conteúdo numa roda de fogueira, seria interessante para as pessoas escutarem? Uhum. As pessoas gostariam de estar sentada ali e participando dessa história? Uhum. Ou você está querendo enteatrar demais, né? Criar um personagem e ser o bobo da corte ali, onde todo mundo vai olhar e vai dar risada da tua cara, né? Essa é a grande real, né? É, conteúdo. Dicas diretas, assim, para roteiro. Quando você pensa em roteiro de conteúdo, como que você traz esse natural, esse orgânico? Cara, é engraçado essa coisa do roteiro de conteúdo, trazendo de volta um pouquinho da minha história aqui. Eu escrevi muitos roteiros de filmes publicitários, assim, né? Fiz muitos filmes ao longo da minha vida, assim. Eu tive muita sorte, assim, de fazer muito filme pra TV. Quando eu falo filme, são os propagandas de 30 segundos, 60 segundos, Aham. 15 segundos. E dentro da minha história, eu comecei no varejo. E no varejo, você tem ali os filmes de 30 segundos, que são as janelas principais, por exemplo, de uma Rede Globo, né? 30, 60, 15. Dentro de um filme de 30 segundos, que era a grande prática do varejo, quando eu digo varejo é supermercado, essas coisas mais assim. Aham. Dentro do supermercado, você tem que criar o seu roteiro, contar a sua história em mais ou menos 11, 12 segundos. Por quê? Você vai contar uma história, vai entrar uma janela de oferta dizendo linguiça toscana, só R$ 9,99, Aham. arroz, tal. E você tinha essa janela de oferta, que hoje em dia nem existe mais essa prática, Aham. mas você tinha essa janela de oferta e uma assinatura no final. Supermercado, não sei o quê, pra você, papapá. Eu fiquei tão bom contando história curta, que quando eu fui para trabalhar, né, cuidar de marcas mais institucionais, no começo eu senti uma grande dificuldade, porque eu não sabia o que fazer com tanto tempo. Então olha, precisa fazer um filme de 60 segundos para Hyundai, precisa fazer um filme de 60 segundos para Pênalti, para Café Três Corações, para não sei o quê. Normalmente os meus filmes tinham muito diálogo, muita fala, muita não sei o quê, porque eu ia preenchendo
eu tinha dificuldade. Depois eu fui aprendendo como criar espaços vazios, assim, né? E eu saí da publicidade para dirigir cinema, para dirigir filme publicitário, e o que você mais quer é tempo de cinemática, assim, né? Tempo tempo de qualidade, filme, né? Tempo de... Puta, fica um tempo no rosto desse ator aí. Fica aí um tempo. E dentro da publicidade você, tipo, foi daqui, cortou, já falou, já foi e tal. E aí, eu comecei a fazer conteúdo com essa habilidade dentro de mim. Então, o conteúdo era, eu fazia fotos... No começo, eu fazia fotos criativas com a minha esposa e escrevia grandes legendas, porque eu sou redator de origem. Então, por isso, né? Eu escrevia roteiro, escrevia texto, título de revista, essas coisas. E no começo, a gente fazia muito conteúdo criativo de foto e muito texto. Quando surgiu o Reels, e por isso que eu falo que ali eu nadei de braçada, quando surgiu o Reels, eu não precisava nem roteirizar, o roteiro vinha na minha cabeça, assim, tipo, eu natural. Falei, putz, cara, assim, isso foi feito pra mim. Porque é um conteúdo ultra mega curto, que você precisa escrever um texto que seja rápido, impactante, que conte uma história, que seja criativo. Então eu comecei a nadar muito de braçada aí, porque isso meio caiu no meu colo. E quando você fala dessa construção de roteiro, né? Hoje em dia, dentro do meu curso, eu ensino uma estrutura muito básica de roteiro, que é assim, todo Reels deveria ter frase isca, de preferência por escrito, porque muita gente vê o conteúdo sem ouvir o áudio. Então, você ter uma frase isca, e muitas vezes esta frase isca por escrito, para que você convença a pessoa a ficar no seu conteúdo. Que é o meio a 3 segundos. Que é o meio a 3 segundos. Então, é isso, né? Na velocidade que a pessoa tá passando, é claro que existem códigos visuais importantes, e até isso você, né, fala assim, as pessoas querem se comunicar com pessoa. Então, o fato de ter uma pessoa ali do lado já é um dos códigos que facilita a outra pessoa a querer ficar. Mas, assim como o código visual seu, existem outros códigos que você pode utilizar, mas o principal é o que você está prometendo. Então, fica aqui. Se fosse na fogueira, né? Que a fogueira, você já foi pra fogueira pra ouvir uma história. Você já tá ali preparado Você já tá ali preparado pra isso. Mas vamos supor que as pessoas estão passando e você tem que convencer as pessoas a sentarem na fogueira pra ouvirem a sua história. Então você fala assim, senta aqui, que essa história aqui é de cair das calças. Senta aqui que eu vou te contar uma história agora que você não vai dormir por um mês. Ou alguém tá passando, você tá na fogueira comigo... Gil, você não sabe o que tá acontecendo. Exatamente. A pessoa ali do lado, o que tá acontecendo? Exatamente. Né? Então você traz que a gente fala os gatilhos, né? Os gatilhos. E assim, cara, os gatilhos... É poderosíssimo, cara. Poderosíssimo. Assim, gatilho de polêmica, gatilho de curiosidade, gatilho de crença forte. Você dizer algo que você, tipo assim, faz isso que você vai ver, eu tenho certeza. Gatilho de... vilão em comum. Vilão em comum. Quebra de padrão, que é a mensagem contra-intuitiva. Quebra de padrão é você falar para as pessoas fazerem algo diferente do que elas estão acostumadas a fazer. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu solto um post meu que eu falo assim, não coloque logo no seu conteúdo. Não fixe os seus posts no seu feed. Isso é uma mensagem contra... Por quê? Todo mundo tá falando isso. E aí, quando você faz uma mensagem contra-intuitiva, você tem que se garantir. Então, o seu conteúdo lá dentro... Muita gente faz o pegadinha, né? E essa pegadinha, eu acho... O pior tipo de conteúdo pra mim é o conteúdo pegadinha, porque ele mostra que você é fraco. Pegadinha não faça Reels. Se você não quiser viralizar o seu conteúdo, né? A pegadinha é bobo. Agora, se eu falo pra você assim... não fixe post no seu feed, eu tenho que me garantir. Então, a minha garantia... Por quê, de fato? Por quê? A minha garantia é o seguinte, se você fixa post no seu conteúdo, as pessoas novas que chegam no seu perfil, beleza, vão entender quem você é. Mas as pessoas que, às vezes, o algoritmo não está entregando mais o seu conteúdo e elas vão visitar o seu perfil porque elas querem ver o que você trouxe de novo, elas têm uma impressão de que você não está postando nada novo. Que você é velho. Que você é velho, que o seu conteúdo, não tem nada novo, então tudo bem. Então, mas é claro que você pode fixar, eu tô dizendo que... Né, não, sim. É só para você raciocinar.
Então, esses gatilhos de começo de conteúdo, eles fazem a pessoa ficar, porque você vai me entregar algo. Uhum. Eu vou ficar aqui no seu conteúdo que você vai me entregar algo. Então, frase isca, utilidade. Então, isso que você vai me entregar, você tem que entregar. Se você me deixou curioso, você tira a minha curiosidade. Se você está sendo polêmico, você traz a informação polêmica. Se você tem uma crença forte, me mostra qual é e me convence. Uhum. Então, você ter a utilidade do seu conteúdo. Uma coisa que eu chamo de memorabilidade, que é o fator wow. Algo no seu conteúdo tem que ficar guardado na cabeça das pessoas. É a música que você usou? É a dancinha que você fez? É a transição que você tirou uma roupa e estava com outra? É uma experiência que você jogou uma água de uma jarra e passou para outra, não sei o quê. O que é o fator de memorabilidade que você está trazendo para o seu conteúdo? Você apareceu chorando? O que é esse fator de memorabilidade? E por fim o CTA, que é quando você incentiva a pessoa a tomar uma ação. Botar o dedo na tela, porque você precisa disso, o seu conteúdo depende muito disso. Então a estrutura de construção, você parte daí. Aí você fala assim, beleza, agora eu preciso escrever um roteiro aqui. Só que eu, cara, sou criativo. Se você entrar no meu perfil hoje, você vai falar assim, olha, tem uns virais aqui, mas olha, tem um monte de flop. Tem um monte de conteúdo flopado no meu perfil. Por quê? Porque eu fico arriscando o tempo inteiro. Cara, eu não tenho medo com isso. Eu não tenho medo com isso. Isso é muito importante, cara. Então, dentro do quando eu vou escrever o meu roteiro, eu falo assim, putz, legal, eu sei essa estrutura e eu sei que essa estrutura vai dar certo. Mas deixa eu tentar um negócio aqui. Às vezes o negócio falha e às vezes o negócio acerta. Até porque a internet é teste AB, né? Não existe ambiente melhor para você fazer teste AB e ter dado rápido do que a internet. Eu já fiz teste de pegar o mesmo... Inclusive, eu tive uma ideia meio arriscada. Eu não coloquei em prática, vou até abrir ela aqui. Se alguém fizer, vai ser bem interessante. Fazer um perfil de um conteúdo único, que vai ser sempre repostado. Para poder testar, mas tem que ser um conteúdo muito bom, que já tem, ou já viralizou, ou tem um potencial muito grande de viralização, para você testar as fases e os momentos em relação às pessoas no geral, à comunidade, ao algoritmo e tudo mais. Aquele mesmo conteúdo sendo postado. Que nem aquele perfil do ovo, sabe? O post mais curtido do mundo. É testar, de fato, o algoritmo. Inclusive, eu já fiz teste assim, mas não várias vezes, né? Peguei o mesmo conteúdo, postei acho que 4 vezes. E aí, uma das vezes deu muito mais certo. E aí, isso prova a tese de que não é não é que o conteúdo é ruim, é que o algoritmo validou nas outras 3 validações e não deu certo. Porque, tecnicamente falando, né, o algoritmo entrega para um número, um cluster, né, e valida. E aí depois faz o spread a partir de algumas variáveis que passam, né? E esse conteúdo eu não tinha passado, das 4 vezes que tinha postado, em 3 vezes. Mas em uma vez tinha passado. E aí ele tinha dado o spread ali. Aí eu olhei e falei, caramba, isso é um padrão do algoritmo. E não é só o algoritmo. Muito legal. É o grupo inicial de pessoas que foi validado. Às vezes o humorista, né? Se ele vier aqui na Faria Lima e ele fizer a piada que ele conta lá para um grupo de pessoas, não vai dar certo. Se ele for para o outro, vai dar certo. Então, muitas vezes a gente acredita que o conteúdo, quando ele é postado e não dá certo, ele é péssimo. Não deu certo. Inclusive, eu já aconselhei em mentoria o seguinte, falei, não deu certo, mas você acredita naquele conteúdo, ele é bom, tá seguindo os padrões que a gente entende de uma formatação bom, um roteiro, né, qualidade, gatilhos, hooks, enfim. Deleta o conteúdo, arquiva, depois posta de novo, né? Posta num outro momento, numa outra hora e valida o conteúdo. É muito legal isso que você tá falando, porque é o seguinte, eu tenho, tá falando aqui, né, podcast fica se vendendo e se perfazendo, eu sou muito bom fazendo reels e não sei o que, tal. Eu sou muito ruim replicando conteúdo, muito ruim, assim, esse meu ímpeto criativo, assim, ele faz com que eu sempre me sabote. No sentido que, putz, você vai postar isso de novo, as pessoas já viram isso, esse assunto, esse não sei o quê, você vai fazer isso. Então, eu tenho uma cobrança muito grande de ficar criando coisa nova e fazendo coisa nova e tal. Quando, na verdade, isso eu tô fazendo uma crítica, eu não tô dizendo que eu sou criativo pra caramba e por isso eu não... Fazendo uma crítica mesmo, porque criatividade, cara,
dentro da publicidade e propaganda, ela tem que ser estratégica. Porque o criativo publicitário, ele não é um artista. O criativo publicitário, ele é um vendedor. Aham. E aí ele usa a criatividade para vender. Então, na verdade, você tem que ficar achando formas criativas de falar a mesma coisa. E isso, quando eu começo a não fazer muito... Quando eu percebo que eu estou sendo ruim nisso, eu falo assim, puta, eu estou sendo ruim estrategicamente. Aham. E eu tenho que ser bom estrategicamente. Tão bom estrategicamente quanto criativamente. Então, essa percepção, por exemplo, da entrega que você faz do seu conteúdo, e isso que você fala do arquivar o conteúdo para postar de novo, eu não sei qual que é a forma certa de fazer isso. Mas eu, por exemplo, recomendo que você não arquive. Aham. Que você deixe o seu conteúdo flopado lá. Aham. Porque, cara, lembra que eu te contei? Eu até tô fazendo um conteúdo sobre isso. Aham. O conteúdo é assim... tem os resultados de um Reels e o algoritmo te mostra lá assim, tantos seguidores te seguiram a partir deste Reels. E eu pergunto para as pessoas assim, este Reels me trouxe este número de seguidores? É uma boa pergunta. E a resposta é não. Porque eu acabei de te contar no começo aqui que quando as pessoas entram no meu viral, as curtidas são intercaladas. E muitas curtidas são em conteúdos que eu achei que era flopado. Tem gente que entra e comenta no conteúdo flopado. Tem gente que compra de mim por causa do meu conteúdo flopado. Porque o meu conteúdo flopado, às vezes ele era profundo... Demais pra viralizar. Profundo demais pra viralizar. Profundo demais pra passar pela primeira camada de seguidores que eu tenho. Que é a minha mãe, Tá que é a ótimo. minha tia, que é a minha ex que me segue, que é o ex da minha esposa que segue pra saber como ela tá através de mim. Essas pessoas estão cagando porque eu vou entregar de conteúdo de valor. De fato. Então, esse conteúdo chega nessa primeira camada de pessoas e ele não passa pra próxima. Porque é um conteúdo muito profundo. E por isso a importância de você fazer o funil de conteúdos, Faz né, cara? Pra sentido. você... Alguns conteúdos você ir rompendo essa barreira e não. trazer as pessoas pra verem o seu conteúdo flopado. Não, faz sentido total. Faz sentido total. Porque é uma construção de relacionamento, né? E o conteúdo é a maneira mais prática da gente se relacionar na internet, né? Além, lógico, das ações de conversas direta por comentário ou direct, né? Cara, muito bom. Muito bom. Pra gente chegar no fim, você comentou que, lógico, quer fazer podcast, né? Tava comentando no backstage. Tem uma ideia, né? Tem uma ideia. Uma ainda ideia, não tem. né? As pessoas acham que podcast tá flopado, né? No geral. Mas é mais uma história, né? De entender o potencial de algo de maneira muito limitada, né? Se podcast tá flopado, publicidade de televisão, então... Mas é né? isso, cara. Se você pegar... Eu acho que assim, é importante você ir construindo... Por isso que eu sou um defensor da criatividade, né, cara? É assim, você tem um grande podcast. Então, o seu podcast ele não está flopado porque você tem um grande podcast. Uhum. Se eu for nascer hoje e quiser fazer assim, meu... Você vê o podcast do Marcelo, meu, é incrível. Vou fazer um podcast igual ao dele. Talvez eu não consiga, porque o seu podcast nasceu num momento... Que foi muito propício. Tem N variáveis que favoreceram. O que eu te contei que eu quero fazer no meu podcast é igual ao seu podcast? Não, totalmente. Totalmente diferente, porque eu já fico pensando criativamente, assim, cara, eu vou sair de um lugar que eu tenho que já sair diferente, tenho que arriscar algo, porque se eu sair do mesmo lugar, é óbvio que eu não vou conseguir, né? Esse formato tá engessado. Isso eu acho que ele serve um pouco para tudo. Total. Inclusive, o podcast ele pode servir para vários propósitos, né? A gente tá falando de intenções e propósitos, motivações específicas na hora de construir uma estratégia, né? Desenvolver conteúdo, produzir conteúdo e assim por diante. O podcast ele pode servir muito bem para, lógico, alcançar novas pessoas. Ele não serve só um propósito, né? Ele pode servir para alcançar novas pessoas, assim como para consolidar sua comunidade. E para qualificar, talvez, até parte do funil da conversão de compra, né? do usuário ali. Porque o podcast vai entrar para vários lugares, né? Ele pode servir também para desenvolver network. O podcast pode servir para, de maneira estratégica, você tem uma empresa... pode servir para fazer endomarketing. Super. Ele pode, ao mesmo tempo, servir o comercial e o endomarketing.
Super. Porque o podcast você pode trazer tanto a pessoa que você quer abrir portas para fazer negócio, como você pode chamar as pessoas que trabalham para você, seus colaboradores, para poder construir uma narrativa na sua empresa. Então a gente percebe que não é o formato em si, né? É a intenção que a gente faz com o formato, né? A estratégia que direciona aí, né? Ah, como que você vê agora, para chegar no fim, acho que é o tema mais pertinente, que todo mundo tem falado muito, inclusive a gente tem um amigo em comum, né, o meu ex-sócio, Cacau, e que tá lá com seu irmão, né, como Aham. sócio, na The Future. A gente é defensor da criatividade. Apesar de que eu sou entusiasta e apaixonado e trabalho com tecnologia, amo dado. Mas é contraintuitivo para mim, né? E às vezes é provocativo, né? Porque a criatividade, acredito que é a essência que diferencia o ser humano totalmente em qualquer comparação com outros seres, né? Uhum. IA tem se tornado um ser na nossa sociedade e a gente sabe o poder da IA no último ano, absurdo. E se no último ano evoluiu como evoluiu, a gente sabe o como vai evoluir para os próximos anos. A própria The Future está aí para se posicionar no Uhum. lugar do cinema e da publicidade, né? Como que você está enxergando IA nessa história toda, cara? Cara, eu sou um futurista. Assim, sou apaixonado. Olho sempre com bons olhos, assim, o que vem de novo, o que vem. A, a singularidade, assim, eu acho incrível. Acho que é, a internet trouxe pra nossa. Tipo assim, melhorou muito a vida do ser humano. O celular melhorou muito a vida do ser humano. E é claro que, cara, tudo óbvio que você tem o mau uso e o bom uso das coisas, né? Também a gente estava falando no começo, antes de entrar aqui, estava contando da minha esposa que fala de astrologia e tal, Aham, e eu aprendi muito com ela. Dentro da astrologia, você tem as energias altas e baixas de todos os signos, de todos os planetas. Então, aham, você pode acessar as energias altas e você pode acessar as energias baixas de tudo isso. Então, você pode acessar as energias altas da internet e você pode acessar as energias baixas da internet. Você pode acessar as energias altas do celular e você pode acessar as energias baixas do celular. Você aham, pode acessar as energias altas da inteligência artificial e você pode acessar as energias baixas. E quando eu falo isso, eu coloco a inteligência artificial não como agente. Eu coloco a inteligência artificial como a internet e como o celular. Vem para transformar o mundo, mas não vem para ocupar o nosso lugar. aham. Saca assim? Vem para ser para tomar um lugar de. Cara, às vezes eu fico pensando assim. Aí a gente vai viajar aqui, Aham. tá? Mas eu fico pensando assim. Qual é o grande problema do ser humano? O que mais pega pra gente, assim? Qual que é a grande treta nossa da nossa vida, assim, cara? É tempo. É tempo. Cara, é falta de tempo. Tanto que a gente é tão ruim com o tempo que os países mais desenvolvidos, onde sobra mais tempo para as pessoas se matam. Eu ia trazer eu tenho falado ultimamente sobre isso, né? Eu acabei de voltar de uma trip aí da Europa e eu tava no ônibus do interiorzinho ali de Veneza, indo para Veneza, né? E quando eu viajo, eu gosto de ir para lugares não turísticos, para ficar local ali, né? E a gente ficou numa vilinha sensacional, italiana ali, perto de Veneza. E aí no ônibus tava um casal de amigo, minha esposa, e eu fiquei pensando, qual é a pergunta mais feita no Google no mundo? Qual é o sentido da vida? Cara, olha aí. É isso, né, cara? Assim, então eu olho muito pra isso, assim, com essa questão de qual é o sentido da vida, do tempo e tal. E eu olho muito pra inteligência artificial ocupando um lugar que é o lugar da produção para que sobre tempo pra gente. Para que sobre tempo. Então, assim, se eu tenho alguém fazendo algo que me. Porque, por exemplo, eu preciso fazer um monte de conteúdo lá. Existe uma parte do meu conteúdo que eu consigo a ajuda da inteligência artificial para fazer para mim. Se eu tiver a mentalidade de não usar o meu tempo que sobra para fazer outra coisa e usar o meu tempo que sobra para realmente
E quando eu digo fazer outra coisa, é assim, a mentalidade de que eu não preciso ter todo o dinheiro do mundo. Então eu não preciso buscar todo o dinheiro do mundo, eu preciso ter o dinheiro suficiente para ser feliz com a minha família e com os meus. E quando eu digo ter o dinheiro suficiente para ser feliz com a minha família, eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem uma quantia que fala assim, não, agora eu tô bem com isso. Aham. E eu tenho certeza absoluta que essa quantia não é a quantia da Mega Sena. Ah, total. Tenho certeza absoluta que assim, não, agora eu tô legal. Assim, até a pessoa que mais deseja, um grande iate e um jatinho particular tá bom pra ela. Aham. É que no mundo tem É. pessoas que têm vários, né? Até porque muitos desses que têm muito, quando chegam nesse lugar, falam, cara, não faz sentido mais ter. Acontece bastante, É. acontece bastante. E aí o que eu tô dizendo é que a partir do momento que eu entendo que eu consigo dividir tarefas com uma outra inteligência e dentro disso eu tenho um tempo sobrando pra mim, eu consigo viver melhor. Sem culpa de assim, cara, agora eu vou parar e vou na praia. Aham. Agora eu vou parar e vou ficar brincando com o meu filho. Agora eu vou parar e vou fazer massagem. Agora eu vou parar e vou carpinar a terra. Vou construir um negócio de madeira. Aham. Então, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade, que é algo que as pessoas reclamam muito, né? Com essa tecnologia, aonde a gente vai parar? Que saudade de como era antes. Talvez a tecnologia te leve você, como ser humano, para um lugar mais primordial, Mais humano. mais humano. Tem um amigo meu, publicitário, Fábio Nunes, que ele fala assim, cara, eu tenho uma campanha na minha cabeça que eu gostaria muito de fazer um dia para FIFA ou pro PPS e tal, que é a evolução do futebol no videogame. Você tinha aquele primeiro joguinho de futebol do Beat ali, né? Aham. Que, cara, era aquela coisa pixelizada, horrível. E aquilo já era incrível pra você jogar Aham. no Atari e tal. E Aham. aí você foi evoluindo daquilo e o jogo tá ficando cada vez mais real, até a partir do momento que você coloca um óculos virtual, se vê dentro do jogo e depois você usa essa ferramenta que a Disney trouxe nova, que você corre em cima de um Eu vi, tapete sensacional. com um óculos virtual. Cara, o que você tá fazendo com o seu óculos virtual e o tapete? Qual que é o próximo passo? Jogar de verdade. É. Tiro o óculos, tiro o tapete e jogo. É. Porque essa é a evolução mais próxima da realidade. É jogar. É jogar. Então, assim, imagina, se eu tô correndo um negócio e tô com óculos, é só eu tirar isso aqui, é a mesma experiência. É. É a mesma experiência. Talvez eu coloque o óculos para poder jogar assim, junto com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. Aham. Mas a experiência que eu tô tendo, ela já é mais humana, já é mais primordial. É. Então eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de se voltar um pouco para isso. Ao mesmo tempo que esse processo ele é longo. Então Aham. você fala assim, a inteligência artificial surge hoje, amanhã a gente tá aí acampando e Aham. comendo fruta da árvore. Não, não é isso que eu tô dizendo. Aham. Tô dizendo que a gente vai passar por um longo processo de contestação, de um monte de coisa, inclusive pelo processo dentro do conteúdo da maior quantidade de lixo eletrônico já visto antes. É. Eu acredito que o que de fato já está acontecendo Já é tá isso, né? acontecendo. Inclusive, o próprio YouTube já tem banido já em inúmeros canais, TikTok, de pessoas que fizeram uma automação com IA para poder produzir conteúdo, enfim, para rentabilizar, né? Para ganhar. Cara, isso tem muito. Só que é aí que tá, né, cara? Assim, intrinsecamente, a gente tem esses desejos, essa necessidade, como eu te disse, de como que eu consumo algo que eu reconheço que me traz uma expectativa boa. E muitas vezes a criatividade vai ajudar a ir para este lugar no sentido de que se eu tudo que eu fizer que seja uma automação que traga o resultado, ele vai estar fadado a ser replicado. Aham. Então, se eu parar de arriscar, eu vou cair no lugar comum. Total. Por isso que ser humano é necessário para
continuar a ser, de fato, descobrir a ser humano, né? Que é arriscar, né? Enfim, é não ter medo de fazer o novo para poder testar, errar, acertar, Uhum. se descobrir e assim por diante. O último ponto, tem uma pesquisa recente que eu vi, bem recente por sinal, com crianças da geração alfa, né? Algumas delas já estão com o comportamento de terminar suas frases sem terminar as palavras. Exemplo. Estou indo comer lá no McDonald's, né? Que seria, ou McDonald's Mac, ou estou indo lá no car. Não estou finalizando as palavras, né? Vamos gravar Por quê? A linguagem de corte dinâmico de TikTok corta antes da palavra terminar para ficar trazendo a sensação de que tenho que escutar a próxima fala para poder compreender a anterior, né? É uma das linguagens que tem de corte. E aí, algumas mães perguntando, né? Especialistas perguntando para essas crianças sobre isso, né? Por que vocês estão falando assim, né? Por que estão falando assim? Ah, porque é como se fosse um TikTok. É a maneira da gente falar, é como se fosse um vídeo. Olha que louco, a linguagem das crianças, Tá o sendo... comportamento das crianças sendo influenciado por um padrão de corte, né, de linguagem. E aí essa abstração da IA, desse excesso de lixo eletrônico, vai fazer com que talvez lá na frente a gente olhe para a geração que a gente está chamando de geração C, né, que é a geração Covid, seja uma geração que cresceu com tanto lixo eletrônico e principalmente produzido por IA, que a gente vai ter uma padronização de mentalidade muito neutralizada, né? Muito salubre quase, né? Mas deixa eu te perguntar, o que você acha da criança falando, cortando a palavra? Você acha ruim ou você acha bom? Cara, eu acho ruim. Eu acho ruim porque, no geral, a gente tá falando de comportamento, né? Nós somos a média, uma frase bem popular aí, né? Nós somos a média do ambiente das 5 pessoas que nós temos ao redor. Eu não diria 5 pessoas, mas nós somos a média de uma história. O que define parte do que somos é a nossa história. E o que tem na nossa história define aquilo que nós entendemos como ser, existir e fazer. Uhum. E o nosso comportamento é nada mais, nada menos do que o resultado do produto que somos, né? Uhum. E o produto é moldado por essa história. Então, se a nossa história futura vai ser moldada pela inteligência artificial e por esse excesso de padronização das coisas, porque vai estar tudo fácil, o ser humano, a maior parte não vai usar da maneira criativa, vai usar da maneira mais capitalista possível, a gente vai ter uma geração pior do que a atual, porque a atual já se diz que, em estudos, que tem um QI abaixo à geração anterior. Então, qual que é não só o QI da próxima geração, mas o comportamento da nova geração? E aí, quando a gente já vê esses resultados agora, né, de crianças se comportando como se fosse um Reels, a gente vai ter comportamento lá na frente que vai tirar mais ainda a capacidade criativa das crianças, né? Assim, é engraçado porque eu, de novo, né, eu não quero parecer um cara ultra mega liberal e é isso aí, vamos e tal, não sei o quê, mas eu sempre tento fazer o exercício do olhar, e se isso for bom? A princípio, né? A caverna fala pra gente assim, ó, não sai que alguém vai te devorar lá fora. Mas eu fico pensando muito assim, cara, o nosso busco é de conexão com o todo, e a internet fez muito isso pra gente, assim, né? Se eu me conectar com o todo, eu vou conseguir ser empático com todas as causas, e aí eu vou conseguir consumir aquilo que é bom pra mim e ajudar o próximo, e aí a humanidade vai viver em harmonia. Então precisa existir essa conexão com o todo. Esses dias eu assisti novamente aquele filme A Chegada, sabe? Arrival. A Chegada dos que são a mulher que começa a estudar os ETs lá, e eles 8 cápsulas, uma em cada lugar, e aí ela começa a estudar a língua dos ETs. É uma língua bem abstrata. É tipo um círculo, Um círculo, assim, lembro. Eles mandam isso. E aí... Que é orgânico, é um flow, né? É um flow. E aí, assim, aquela linguagem... Viajando, né? Saindo do marketing digital total, bora. Não, mas tá dentro. Esse círculo, porque eles não pensam linear, né? Eles pensam... O tempo não existe... O tempo e espaço está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Então, eles pensam pra frente e pra trás. Tanto que ela consegue... Não vou dar spoiler.
Eles pensam para frente e para trás. Quando ela começa a aprender esta linguagem, e aí existe dentro do filme fala isso, existe um filósofo, um estudioso, alguma coisa assim, que ele fala assim, quando você começa a aprender uma língua, você começa a pensar igual às pessoas que construíram essa língua. E ela começa a pensar igual aos ETs, porque ela está aprendendo a língua deles. Tem um filósofo moderno que chama Jason Silva. Esse cara fala muito isso, assim, o fato dele ter morado em vários lugares e ter aprendido várias línguas, porque a mãe dele precisava viajar para tudo que é lugar e tal, faz com que ele seja mais empático a questões de outras pessoas, porque ele tá pensando parecido com outras pessoas. É muito difícil pra gente aqui entender, e aí as pessoas às vezes julgam muito e tomam muito partido, mas é muito difícil a gente entender o que tá rolando no Oriente Médio, porque a gente não consegue ter a base de pensamento histórico e cultural do Oriente Médio. Então, é claro que a gente faz o nosso julgamento e dá a nossa opinião baseado com a nossa cultura e com a nossa língua. É isso. Mas a gente não consegue... Por que você está fazendo isso? Porque eu penso diferente de você. E quando a gente se conecta com o todo, a gente vai conseguir ser mais empático com isso. E esse aprendizado da língua faz isso. E agora vamos supor que futuramente... O que a humanidade sempre falou em sci-fi, né? Tipo, na ficção científica, que um dia a gente vai se comunicar telepaticamente. Telepatia. Existe algo mais próximo que você já viu de eu não precisar terminar uma frase para que você me compreenda telepaticamente, né? Telepaticamente? Então, se eu falo para você... Porque é isso, né? O corte, você já sabe o que eu vou falar depois. Então, eu não preciso falar. E vamos supor que a evolução disso é para eu te olhar e você saber o que eu vou falar. Isso eu tô me comunicando com você telepaticamente. Então, o exercício, às vezes, eu não sei de onde vem, e eu não sei se isso... Gil, mas beleza, as pessoas vão ser telepáticas, mas elas não vão ter nada para compartilhar na cabeça uma com a outra. Elas vão estar falando por pensamento, mas ao mesmo tempo, cara, o mesmo TikTok é o TikTok que tem, sei lá, vídeos gigantescos ensinando a pessoa a fazer algo, e essa é uma das coisas mais consumidas por essa geração. Inclusive a geração Z que consome muito mais TikTok do que YouTube já, né? Exato, cara. Então você joga no TikTok, tem tutorial de tudo no TikTok. Esse consumo de tutorial, de aprender a fazer algo no TikTok tem isso. Então, ao mesmo tempo que eu olho pra essa coisa com um olhar... De maneira positiva, né? Tem um olhar conservador, que é natural nosso, porque a gente tem que se guardar como espécie, né? Existe um olhar positivo de que, cara, eu não vou fazer o papel eu não quero ser a pessoa que ficou na caverna. Eu não quero ser a pessoa que fala assim, fica aqui. Não, de fato, eu acredito muito eu acredito que existe o meio termo, nem o medo da caverna e nem o medo do novo, né? Mas, de fato, tem que ter o equilíbrio aí, né? Eu tenho que sair, entender, conversar nas divergências. Total. Cara, eu vou te contar uma experiência pessoal minha, assim, cara. Eu sou branco, hétero, homem, e aí eu tenho que lidar com questões deste novo mundo, né? O meu filho, que é branco, homem, uma criança, né? Criança você nem coloca ainda nesse pacote, mas branco, do sexo masculino. Minha esposa estava pintando a unha e ele falou, mamãe, quero pintar a unha também. E eu tava do lado, a Isa tava pintando e ela me olhou e ela falou, você quer, filho, pintar a unha? O que você acha, papai? E aí, porque é óbvio, né? Pegou de surpresa. E pega um dilema, né? Pega um dilema e vamos ver agora em família como que a gente lida com esse dilema. E na minha cabeça, cara, é um filtro, é como se eu passasse vários feeds do Instagram, assim, na minha cabeça, do meu pai, do pai do meu pai, do pai dos meus amigos, de meu interno, coisas minhas, coisas da minha infância, coisas dos meus amigos que me zoavam quando eu era criança, ou que eu zoava outras crianças. Tudo isso passa pela cabeça, cara, pra você lidar com este momento. E aí é uma escolha. Quem sou eu? A caverna, o da caverna, que vou falar não vai, porque aí não sei o quê. Quem sou eu? Falo, vai com tudo. E aí talvez eu poderia... será que tinha alguma coisa para eu poder ensinar neste momento? Será que tem algum ponto? Né? Então,
essa reflexão, e aí a minha decisão naquele momento foi falar pro meu filho assim, cara, você pode fazer aquilo que você quiser. Mas deixa eu te contar uma coisa. Normalmente, na sociedade que a gente vive, não na sociedade, normalmente na rua, o que acontece é as mulheres pintam mais as unhas e os homens pintam menos as unhas. Existem os roqueiros que eles adoram pintar as unhas. Agora você pode escolher o que você quer fazer. E ele falou, quero pintar minha unha. E ele pintou a unha. E no dia seguinte, eu tava levando ele numa festinha de família, com amigos do pai, amigo não sei o quê, com a unha pintada. Então eu banco. Sacou? Que você foi enfrentar o dilema agora socialmente. Exatamente. Entendeu? Então eu banco isso. Mas é importante para as novas gerações que a gente, e aí agora falando de internet, né? Porque você vai passar pelo dilema, eu não passei ainda por esse dilema, mas tem o dilema do meu filho uma hora querer acessar qual rede social, não sei o que é o tipo de conteúdo que eu possa ver e tal. Você vai passar por esse dilema. E talvez você tenha que fazer os dois exercícios na sua cabeça. O exercício do o que pode ter de ruim e o que pode ter de bom. A melhor maneira... Eu não posso falar na perspectiva de pai porque eu não sou pai, né? Mas a melhor maneira, de fato, é introduzir o conhecimento, né? Porque o conhecimento liberta. Essa é a grande realidade. E... assim, é óbvio, né? É muito mais fácil quando eu isso. tô falando da unha. Podia ser que meu filho falasse assim, pai, eu quero brincar com fogo. Não, aí eu falasse pra ele assim, cara, olha, quem brinca, existe o brincar com fogo, existe não sei o quê. Agora você decide se você quer brincar. Não, com fogo você não brinca. Mas Não, eu entendo, mas eu passei num dilema, inclusive ontem, né? Nesse aspecto com uma sobrinha. Na verdade, a minha esposa passou mais diretamente, porque a sobrinha, apesar de ser minha sobrinha, também por parte dela. E aí ela tá com o celular já, tem 10 anos, tá com Instagram, TikTok, enfim, fica fazendo essas dancinhas vulgares, né? De dançar até o chão, rebolar até o chão. E ela é uma mocinha, né? E aí? Porque uma coisa é lidar com a unha, né? Ou padrões, exemplo. Eu gosto da camisa rosa, pai, posso usar? Eu quero deixar meu cabelo crescer. São pontos específicos, né? Eu sei que esse é um tema difícil de lidar, né? Mas esses dilemas estão cada vez mais vindo à tona. E aí a gente vai ter que trabalhar isso cada vez mais, porque vai ter uma certa padronização na linguagem, porque existe uma linguagem universal, talvez seja essa telepatia que a gente criou essa abstração aqui, mas uma linguagem universal que está sendo alinhada por conta da hiperconexão que nós temos. Mas, de fato, acredito muito que o conhecimento liberta no aspecto de quando a gente passa de geração em geração a história, né? Por isso que a única maneira de você destruir, de fato, um povo, efetivamente, é destruindo a história dele. Porque você matar 90% de uma população, mas ele tiver história ainda, ele vai continuar sendo aquele povo, né? De certa maneira. Então, a única maneira que faz com que a gente propague aquilo que nós somos de maneira muito eficiente é carregando todo o histórico. Aí vem a questão conservadora ou não, enfim, aí indo para a tecnologia, né? A gente pega esses extremos, a minha sobrinha dançando, rebolando até o chão, né? E aí, putz, tem tantas coisas que entram nessa história, né? Cara, mas isso é desde que, cara, isso é desde que o mundo é mundo, porque... A diferença é que é o acesso agora, né? Então, mas é que assim, cara, porra, ela acessa esse agora, antigamente ela acessava o Chan, entendeu? Passava no domingo à tarde com a família assistindo umba, pegando É uma maneira mais sutil de falar a mesma coisa. Exatamente, tipo assim, cara, e é isso, é legal você instruir, é legal você e também, se ela tá tendo acesso a isso também, tipo, talvez essa seja a parte mais legal da vida dela. Que se o meu filho ficar só acessando eu tenho que proporcionar coisas legais pra ele também. Sacou? Você fica lá no seu mundinho, mexendo no seu celular. A sua esposa no mundinho dela, mexendo no celular dela. O seu filho fica mexendo no celular dele. A coisa mais legal pra ele é isso. Sacou? O que pode ser mais legal? Tipo, putz, cara, vamos fazer uma viagem de carro? Então, mas aí por isso que entre os pais, que são adultos maduros, que vão instruir um caminho, né? Exato. E a melhor maneira da gente construir... Tem duas questões que eu acho muito interessante. E aí, lógico que entra um pouquinho do sistema de crença, né?
porque a gente está aqui no aspecto de conversa mais Não, profissional. aqui nós somos embora já. E aí, mas no meu caso específico, né, eu tenho um sistema de crença cristão. Aham. Então, tudo aquilo que eu sou parte de um sistema de crença cristão. Uhum. Tem como eu tirar isso, né? Não é o crente da igreja, né? Sim. É o Marcelo cristão em todo lugar. Até porque Sim. senão seria um hipócrita, né? Sim. Como muitos são. Uhum. Em qualquer sistema de Qualquer crença. sistema de crença. E aí, o grande parâmetro é a melhor maneira da gente mandar uma mensagem para o futuro é nessa geração. Porque são eles que vão carregar essa mensagem. E a melhor maneira da gente construir novos seres humanos, né? Vamos ampliar a todos, é construindo identidade. Porque identidade, nós entendemos que tem questões genéticas e muito peculiares a personalidade que vem daquele ser único, exclusivo, mas boa parte daquilo que nós somos e que definimos como caráter, né, como sistema de valores e princípios que modelam a nossa caminhada, vem a partir de uma base familiar, né? E aí, lógico, esse momento, o outro momento lá da minha sobrinha, né, são momentos que pivotam, né? Mas indo para o aspecto tecnológico, esse é o grande dilema, né? O como que a gente, na inteligência artificial, entende essa hiperdemocratização de todos terem a possibilidade de produzir conteúdo e o como isso vai nivelar a sociedade num padrão que eu tenho pensado, é muito raso ainda essa abstração, essa filosofia, né, que a gente traz aqui, mas a gente, e não é de maneira negativa, né, ou conservadora, mas existe de fato muitas coisas apontando para uma sociedade salubre, que é dependente de um sistema maior do que ela, onde não é a inteligência artificial tomando conta, não é isso, não é apocalíptico, né? Não é o... Não, isso o Harari fala muito, principalmente no Homo Deus, cara. No Homo Deus. No Homo Deus ele fala muito, assim, de que a gente caminha para um momento, a possibilidade de termos uma quantidade de seres humanos inúteis para a sociedade, né? É isso. A inutilidade social. Tipo assim, cara, você não ajuda em nada a sociedade. Aí a gente que tá aqui fazendo, produzindo e tal, por que nós deveríamos estar te alimentando? É isso. Mas isso também vai no sistema de crença, né? Também. Isso introduz. E aí é isso que é muito louco, né? Porque a IA ela vai nivelar nesse lugar, a esse ponto. Inclusive o Elon Musk falou recentemente sobre. Fizeram uma pergunta para ele: vai ter uma grande lacuna de profissionais, né? Porque a IA vai substituir. E quando entrar o robô na sociedade, que já está vindo com força, a gente sabe que nos próximos 5 anos a probabilidade de robôs estarem na sociedade de verdade, andando, circulando, é alta. Ainda mais robô com IA, né, com capacidades muito maiores do que a maioria dos seres humanos. A gente já tem uma lacuna social gigantesca, um abismo social gigantesco. Vai existir com certeza essa separação total da sociedade entre agora o que poucos países vivem ainda, que é só a classe rica e a classe da miséria, como a gente vê na África. Sim, o maior gap da história. Na África, a realidade é essa. Quando a gente vai para um país como o Brasil, a gente tem a miséria, mas a gente tem as classes que conseguem ainda subir para tentar chegar na classe rica. Né? Com a IA chegando, a gente vai ter essa separação total. E aí o Elon Musk, ele traz uma abstração de que existe a possibilidade de a gente ter que pensar quase como num Bolsa Família global. Para poder manter essa galera, né? Enfim, a gente pode ir para muitas abstrações na IA. Muitas, cara. Aqui a gente tá filosofando sobre a vida já, né, cara? A gente saiu da internet, apesar da internet fazer parte da vida, a gente saiu da rede social e foi pra vida. É isso. Cara, muito bom. Eu acho que deu bastante, deu 1h30. 1h30 de conversa. Cara, muito bom. Fico feliz de ter essa conexão contigo, essa amizade sendo construída. Pode contar comigo nos projetos, com certeza. Deixo à disposição também tudo que eu tenho aqui para ti, né, para os seus projetos. Eu te agradeço, cara. Eu sei que você soma, você não é um guru de internet. Inclusive, é um dos aspectos importantes você estar aqui. E eu tenho certeza que você vai ser mais ainda um precursor de uma modelagem, de uma internet saudável, né? E de um mercado mais saudável, usando criatividade, tecnologia, enfim. E humanamente falando, né? Você como ser humano, hiper admirável. Pô, muito obrigado, cara. Fico muito feliz, assim, de ter sido convidado pro seu podcast. Sei da importância que ele tem. E queria te agradecer, assim, tanto o
carinho nas perguntas e tal, a possibilidade da gente trocar ideia, ir além simplesmente da parte que é efetiva para quem tá do lado de lá. E saiba que não é só esse, não. A gente vai estar junto em outros. Com certeza. Tamo junto. Beleza? Beleza. Valeu, meu velho. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Galera, esse é o Giopina. Você que acompanhou ele aqui, depois vai nas redes sociais, segue ele. Ele tem um conteúdo que eu posso dizer pra você que é sensacional. Eu acompanho e aprendo. Então, fica a dica aí de amigo pra você acompanhar e aprender também. Deus abençoe sua vida e nos encontramos no próximo episódio do Backstage. Valeu.